Na relatoria da ministra Laurita Vaz, habeas corpus 504.778. Sustentação oral, doutor Sérgio Ricardo de Souza Menezes. Senhor presidente, eu indago gostaria que Vossa Excelência indagasse do eminente advogado se ele dispensa a leitura do acordo. Do relatório. Do relatório. Pois não. O doutor dispensa a leitura do relatório, doutor? Está sem o som. O som. Tem que ligar o som. Sim. Pronto. Então, Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Senhores ministros, componentes dessa sexta turma, eu inicio a minha fala, Excelência, primeiramente discutindo uma questão que envolve, pode até ser que haja algum entendimento de que este HC, ele não está suprindo instância ou está sendo impetrado, foi impetrado e substitui só um recurso próprio, que é o RHC. A respeito disso, eu queria, antes de entrar na questão mesmo das fundamentações do constrangimento legal que sustenta nesse HC, Excelência, é o seguinte: foram impetrados 3 habeas corpus junto à Corte de Justiça Local, o habeas corpus número 052-1015, dígito 1, 053-0058, dígito 5, e o 053-7102, dígito 6. Pois bem, quando se teve ingresso desse habeas corpus há um ano atrás, logo em seguida foi feito, porque esse habeas corpus, como ele foi protocolado há um ano atrás, há um pouco mais do que um ano atrás, de lá para cá, entre a tramitação deste habeas corpus aqui, houve outros habeas corpus que foram ajuizados na Corte de Justiça Local. Pois bem, aí o que é que acontece? Surgiu novos acordos na origem. Aí fez com que, desses novos acordos que houve trânsito em julgado, ingressamos com o RHC, que foi protocolado aí no STJ, um dos HC, que era o RHC número 113.082/PE, que caiu, obviamente, por dependência com a ministra Laurita Vaz, e a excelentíssima ministra defendiu de plano por entender que havia litispendência. Pois bem, por que digo isso? Início, trago essa questão, excelência, para que tentar ver se houver alguma dúvida sobre questão de supressão de instância, se houver alguma dúvida sobre a utilização desse HC contrário ao recurso próprio, eu queria deixar registrado isso. Queria deixar registrado também que no RHC, o 113.082, quanto no esse HC, o 704.504.778, existe lá os acordos que estamos agora tentando rediscuti-los junto a esta Corte de Justiça, junto ao STJ. Pois bem, excelências, vejam só. Este caso que estamos trazendo aqui a julgamento, há uma prisão preventiva que foi decretada desde o dia 24/5/2018, portanto, há mais de 2 anos. Esta prisão preventiva foi decretada. De lá para cá, diga-se de passagem, os motivos ensejadores da prisão preventiva, eles surgiram com base nas informações trazidas pelo inquérito, né? Pois bem, foi no nascedouro do inquérito, diga-se de passagem, o juiz de custódia decretou a preventiva, a juíza chancelou essa preventiva com os mesmos fundamentos, que seria a instrução criminal e a ordem pública, no recebimento da denúncia. Pois bem, tanto a prisão preventiva, os motivos da prisão preventiva ditos na audiência de custódia, eles foram reiterados quando do recebimento da denúncia. Logo, é óbvio que os motivos lá trazidos não têm nada a ver com o que foi apurado dentro da instrução. Óbvio. Repito, tem um mandado de prisão que foi dado, que foi prolatado na audiência de custódia, e esse mandato foi repetido quando do recebimento da denúncia, há mais de 2 anos atrás. Vamos lá. Seguindo esse raciocínio, o processo tramitou na vara sem nenhum atrapalho, sem nenhum atropelo, sem nenhum problema, até que, no dia 26/4/2019, também há mais de 1 ano atrás, encerrou a instrução.
A última audiência de instrução foi no dia 26/4 de 2019. Pois bem, o que é que acontece, Vossas Excelências? Do dia 26/4 de 2019 até agora, ou seja, há mais de um ano, paralisia total. O processo está completamente obstado, porque aguardando laudos periciais que foram feitos, requerimentos que a juíza acatou, requerimentos do Ministério Público que foram feitos, diga-se de passagem, esses mesmos requerimentos estão desde a denúncia, desde a resolução acusatória, que esses requerimentos foram feitos, e o Estado da administração vem relevando o tempo todo. Existem reiterados e desrespeitosos requerimentos para o cumprimento dessas diligências, e nada foi feito. Até que a instrução se encerra, a juíza obsta o processo para aguardar esses laudos. Há um ano ele está parado. Ou seja, temos aqui uma prisão preventiva que tem mais de 2 anos, e temos aqui um processo ao lado, no meio deste caminho, uma paralisia de mais de um ano só para aguardar requerimento ministerial. Aí eu quero também registrar, isso está claro ao largo da instrução, que a defesa não contribuiu em nada, absolutamente nada. A única coisa que a defesa não fez nenhuma precatória, não arguiu nenhuma precatória, nem a defesa nem o Ministério Público, nenhuma precatória, não tem ali uma complexidade que se possa relativizar a razoabilidade desta demora, desta mora. Todos os pedidos que foram feitos pela defesa, alguns pedidos de revogação de prisão, tivemos o cuidado de fazer no intervalo entre uma audiência e outra. Né? O fato é que estamos aí amargando uma prisão processual de mais de 2 anos, um processo paralisado por mais de um ano, sem nenhuma notícia. Agora, até nos surpreendeu, porque a ministra Laurita Vaz pediu informações à juíza da causa. A juíza da causa prestou as informações. 10 dias depois, ela veio com um novo ofício, que eu tomei conhecimento hoje, de que abriu prazo para as alegações finais. Abriu prazo para as alegações finais, Excelência, no momento de pandemia, eu não tenho nem condições de pegar esse processo, esses colegas que atuam comigo na origem também não têm condições, o CNJ suspendeu os prazos até o dia 31 de maio, agora, salvo engano, esses prazos foram novamente suspensos, prorrogados para mais adiante, salvo engano, até o dia 15 de junho. O fato é que, mais de 2 anos, temos aí um tempo bem maior ainda, sem que tenha julgamento desta causa. Bom, esse é o primeiro fato, Excelência. Insistindo sobre o excesso de prazo, quando a ministra Laurita Vaz, relatora desses autos, interferiu a liminar, entendemos de ir ao STF, pedir um socorro ao STF, e lá o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para a soltura desses pacientes, entendendo ele que já havia excesso de prazo quando a prisão contabilizava metade do tempo que agora, atual. Pois bem, infelizmente, esse HC impetrado lá no STF, ele foi indeferido no mérito por não superação da súmula 691 ou pelo não julgamento do mérito desse presente habeas corpus, né? Tem outra questão também, Excelência, que eu pondero inclusive nos memoriais que eu lancei para os ministros, componentes dessa turma, discuto ela também no pedido de reconsideração da liminar, Excelência, que quando o alvará de soltura, a ordem de soltura emanada do STF aportou no juiz da causa, que fez a juíza. A juíza, por conta própria, ela entendeu de aplicar várias medidas não privativas de liberdade, ampliando as medidas que foram determinadas pelo STF, pelo seu ministro Marco Aurélio. Então, ela, por conta própria, ampliou essas medidas, 3 medidas a mais, dizendo ela que são adequadas e suficientes para o processo. Bom, e diga-se de passagem, Excelência, essas 2 medidas, as medidas aplicadas por elas em substituição à prisão preventiva, por conta própria, ela tem os mesmos motivos do decreto de prisão preventiva que foi exarado lá no nascedouro do processo. Então, entenda a defesa, Vossas Excelências, entenda a interpretação que ao aplicar medidas, a juíza da causa, a juíza do processo, o juiz do acordo, quando elas entendem de aplicar por conta própria medidas não privativas de liberdade
dizendo que assim está fazendo para salvaguardar a ordem social, essa é a expressão dela, gostaria até de ler, Excelência, que ela diz que, visando assegurar a ordem social, bem como o bom andamento do processo, nos termos do artigo 319 do CDT, aplica-lhes, além daquelas já determinadas agures, quer dizer pelo STF, as seguintes cautelas, as quais devem ser cumpridas até o deslinde do processo ou ulterior da liberação deste juízo. A. Comparecer mensalmente a este juízo até o 5º dia útil do mês para informar as justificações habilitadas. B. Não cometer outra infração, não se ausentar da comarca, tal. Né? Expressa-se a alvará de soltura em favor dos acusados, os quais deverão ser postos em liberdade enquanto só se por outro motivo não quiser. Sob pena de ser revogado o benefício aplicado por conta própria. Ela diz, eu vou aplicar essa medida para salvaguardar o processo, para garantir a instrução, sob pena, caso não seja cumprido, sob pena de ser revogado. Bom, o que é que acontece? Quando do julgamento de mérito no STF, quando do julgamento de mérito do STF, que cassaram a liminar, quando ela tomou conhecimento disso, que fez ela revogou sem fundamentação, ela revogou sem descumprimento. Entenda a defesa ali, a interpretação que a juíza afrontou dois dispositivos sérios, que é o artigo 93, parágrafo 9º, e o 282, parágrafo 4º do CPT. Né? Bom, mas, Excelência, tem mais uma questão também que trago aqui a discussão, Excelência, é o seguinte, o próprio motivo da prisão preventiva que foi decretada, repita-se, no nascedouro do processo, ela nem subsiste mais. Entenda que os motivos que levaram o magistrado a decretar a prisão preventiva foi as informações que ela tinha do inquérito. Com a colheita de prova, com o encerramento da instrução, praticamente, né? E aqui eu gostaria que Vossas Excelências entendessem que mitigar, caso compreenda que há aplicação da súmula de 52, que mitiguem ela, pelo seguinte, Excelência, tem aí até uma divergência. O fato que não tem julgamento de causa, o acesso não tem alegações finais. Bom, o fato é que, Excelência, de lá para cá, a instrução criminal trouxe tantas informações, Excelência, que dizem o contrário dos motivos que elencaram a prisão preventiva. Né? Olha, só para uma leitura rápida, Excelência, a instrução criminal trouxe que esses pacientes têm 30 anos de serviço à PM. Foi apostado certidão da PM indicando excepcional comportamento de Severino. O comportamento de Valmir Francisco Bento tem 36 moções de elogios. O comportamento de Wilson da Costa Brito tem 73 moções de elogios. Vieram em favor dele. Todos os dois são formados em Direito, graduados em Direito, tem pós-graduação, tem aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil. Vieram em favor deles, tanto em juízo lá, perante a autoridade policial, quanto por declaração, várias autoridades policiais de envergadura, de respeito dentro da nossa sociedade aqui de Pernambuco, como é o caso da doutora Edileuza Martins, a delegada Beatriz Guides, o delegado Marcos Menezes, o delegado Alberto Geraldo, o major João de Moraes, o ortopedista Leonardo Monteiro, e ainda mais, Excelência, até a suficiência da prova indiciária, ela caiu por terra. Vejam, Excelência, porque dizem que esses rapazes praticaram o crime em comunhão de desígnios e utilizando arma de fogo. E o que diz a perícia técnica? Que a perícia de constatação residuográfica para determinação resultou negativo. Como também resultou negativo a perícia de eficiência das armas. Ou seja, as armas que foram apreendidas no momento, essa prisão foi efetuada em flagrante delito, as armas que se encontravam em poder dos policiais não foram armas utilizadas em crime nenhum, porque ela deu negativo para a recenticidade, como deu negativo também para a exame residuográfico. Então, temos aí, Excelência, uma vasta construção, né, de histórico de atividade laborativa e de várias personalidades, autoridades públicas aqui no estado de Pernambuco, em especial na capital pernambucana, que foram a juízo pessoalmente referendar, chancelar a boa conduta e idoneidade desse pessoal. Né? E 30 anos de atividade, muitas moções, alguns deles com 73 moções de elogios, 73 moções de elogios, sem antecedentes criminais, está ali as folhas 17 até a 34,
consta uma vasta lista de antecedentes, de folha de antecedentes, não se acusa nada, absolutamente nada. Não tinha antecedentes, tinha um histórico laboral exemplar, lá constado na sua ficha na sua ficha funcional de controle disciplinar, né? Muitas autoridades do local foram lá em juízo referendar em favor deles. Portanto, Vossa Excelência, e ainda tem mais uma outra questão, que é o seguinte: esse mandado de prisão de 2 anos, ele sequer tem cumprido as exigências do artigo 319, que diz que ele tem que ser revisto, tem que se revisitar, né? Artigo 319, de forma que, Excelência, seja pelo flagrante escancarado excesso de prazo, seja por conta do processo estar obstado por um tempo que não podemos jamais concluir por razoável. 1 ano aguardando perícias do Ministério Público. Ano! Mais de 2 anos de constrição cautelar. O pessoal que contribuiu tanto está lá. Doutor Sérgio, eu só peço que conclua, porque o seu tempo esgotou. Agradeço a Vossas Excelências. Eu concluo clamando e rogando Vossas Excelências para que conceda a ordem. Estão agindo com justiça. Ali tem um excesso de prazo, ali já está até os motivos da prisão preventiva, elas se esvaíram, né? A própria juíza, quando decretou por conta própria, quando projetou por conta própria as medidas alternativas à prisão, assim entendeu, óbvio, tem que ser explícito. Por essas razões, agradeço muito a oportunidade e uma boa tarde por Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor. Devolvo a palavra. Eu gostaria de manifestar. Pois não. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Novas saudações, em especial ao defensor dos pacientes. Aqui não estamos julgando a pronúncia, não estamos julgando o recurso especial de uma eventual decisão do Tribunal de Justiça do Pernambuco sobre o mérito, se houve ou se não houve, se são culpados ou se não são culpados. O processo é complexo, o processo tramitou, sim, sem a agilidade que deveria marcar o judiciário brasileiro e que não é a nossa realidade. O processo é complexo, como inclusive referido da tribuna, porque exigiu a realização de perícias. Houve liminar no Supremo, que depois não foi chancelada pela turma, contra a decisão desse tribunal. Portanto, também o Supremo disse que era razoável a prisão preventiva. Portanto, nós estamos diante do exame de uma prisão preventiva e mais, estamos diante, ministra Laurita, de uma situação não só de um crime que reúne violências e traços que caracterizam a chacina, é disso que se trata, em que os acusados são agentes policiais, homens armados do Estado, portanto, o que torna ainda mais grave a situação. Isso tudo foi sopesado, os elementos de fato, enfim, quando da decisão de pronúncia, mas o certo é que, nesse momento, conforme a última informação prestada pela autoridade coatora nos autos, e como se pode verificar do exame, já estamos em fase de alegações finais, a instrução está concluída, o Ministério Público do Estado de Pernambuco já apresentou as suas alegações finais, e, portanto, o que se deve aplicar, que a me parecer, a resolução deste caso, é o que está previsto na súmula 52 dessa Corte, e, portanto, não há que se alegar, se falar em excesso de prazo, quando a instrução está concluída e estamos em fase de alegações finais. Afora isso, quer me parecer que os elementos estão presentes e, quiçá, talvez se possa essa Corte, ao denegar a ordem, oficiar a juíza recomendando que
esteja atenta ao disposto na nova legislação processual penal que determina a reapreciação a cada 90 dias das prisões preventivas. Portanto, o Ministério Público propugna, nos termos, inclusive do parecer que já se encontra nos autos, pela denegação da ordem em razão do que prevê a súmula 52 dessa Corte. Pois não, passa a palavra à relatora. Presidente, são dois fundamentos trazidos aqui no habeas corpus pelo doutor advogado Sérgio Ricardo, a quem cumprimento pela sustentação oral. Também saúdo o digno representante do Ministério Público pela sua manifestação. Então, são dois fundamentos. Primeiro, quanto à falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva. E, segundo, o excesso de prazo decorrente da demora na conclusão deste processo. Quanto à prisão preventiva, eu reconheço que ela está devidamente fundamentada. Eu faço referência à decisão que transformou, não é, que homologou a prisão em flagrante e transformou ela em prisão preventiva, e digo aqui na emenda o seguinte, apenas para conhecimento dos meus pares, que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública em razão do modo operante do delito. No caso, consta dos autos que os pacientes, todos policiais militares, levaram a vítima para uma área rural e atingiram com inúmeros disparos de armas de fogo na região da cabeça em uma clara demonstração de execução. Essa demonstração de execução está devidamente também comprovada nos autos pela todos que foram ouvidos, as pessoas que foram ouvidas, que viram os policiais militares levando essa vítima para a área rural, quando lá, nessa área rural, atingiram com inúmeros disparos de arma de fogo. E, com relação ao excesso de prazo, eu respondo dizendo o seguinte, que realmente o réu foi preso em flagrante em 24 de maio de 2018, exatamente 2 anos, e essa instrução está sendo conduzida até quando a denúncia foi oferecida, não houve demora. A inicial acusatória foi recebida em 12 de junho de 2018, depois o Ministério Público fez o aditamento, e este aditamento demorou um pouco, mas acabou sendo admitido pelo juiz em 15 de junho de 2018, houve a resposta à acusação pelo advogado constituído, e de lá para cá, é que houve uma acentuada demora na instrução desse processo. Por quê? Houve vários pedidos de revogação dessa custódia em 3 de outubro de 2018, em 21 de 12 de 2018, e um destes habeas corpus, que foi impetrado contra esse não reconhecimento do excesso de prazo, foi esse que chegou ao Supremo Tribunal Federal, em que o ministro relator deferiu a liminar, reconhecendo o excesso de prazo, mas, posteriormente, no julgamento do mérito, essa liminar foi revogada, restabelecendo os efeitos do decreto preventivo em desfavor dos recorrentes, dos pacientes. Sendo cumprida a ordem novamente de prisão, quer dizer, os pacientes foram liberados pela liminar em 13 de junho de 2019, e essa prisão foi restabelecida em 23 de agosto do mesmo ano, quer dizer, 2019, eles ficaram em liberdade cerca de pouco mais de 2 meses. Quer dizer, eles estão presos há 2 anos, e hoje mesmo, preocupado,
também preocupada com essa demora nesse julgamento deste HC, e hoje mesmo busquei informações se havia já superada a fase das alegações finais e se tinha já sido decidida na fase do decreto, ali da fase, já havia uma sentença de impronúncia, ou de impronúncia, ou de absolvição sumária, uma fase do artigo ali que se dá depois do final das alegações finais. Mas o que eu obtive foi que o processo aguarda, desde 19 de maio, aguarda a manifestação, a oferta de alegações finais pela defesa. Então, eu estou aqui, senhor presidente, pelo meu voto, não estou recebendo, por hora, a manifestação do Ministério Público, que manifesta no sentido da evaluação dos autos, para que a magistrada examine a necessidade ou não dessa prisão preventiva. Eu estou, pelo meu voto, reconhecendo o excesso de prazo nessa instrução criminal, por se tratar de um crime de competência do tribunal do júri, certamente haverá mais demora até uma sentença levá-los a todos os pacientes, se for o caso, a julgamento pelo tribunal do júri. Então, eu reconheço excesso de prazo neste processo, acolho a manifestação do advogado pelo excesso de prazo e determino, então, a liberação dos pacientes pelo excesso de prazo e só determino que advertindo a todos eles, que eles compareçam perante a magistrada todas as vezes que foram convocadas e sem prejuízo da revogação, de a decretação de nova prisão preventiva, não é, caso for demonstrada a sua necessidade e de forma fundamentada. É o meu voto, excelência. Permite, pois não? Pois não. Não, só para esclarecer duas dúvidas. Primeiro, houve mudança, então, da proposta inicial de voto, ministro Laurito? Exatamente, excelência, porque eu estava aguardando essas informações, excelência, e só agora foi confirmada que o processo ainda pende de alegações finais, está aguardando as alegações finais da defesa desde 19 de maio, não é, do corrente mês. E Vossa Excelência não está propondo nenhuma cautelar em substituição à prisão? Exatamente. Vossa Excelência não está propondo, em substituição à prisão preventiva, que está sendo relaxada, nenhuma medida cautelar? Vossa Excelência sugere alguma outra medida, Excelência? Eu não estou tinha. perguntando Então, essa normalmente, de comparecimento. em casos graves, a gente costuma fixar, né, algumas cautelas, né? Mas fica a juízo de Vossa Excelência. Eu posso... Eu acho só nós poderíamos fixar aquelas que foram fixadas já na primeira oportunidade em que foi concedida uma liminar pelo Supremo. Segundo a sustentação, o advogado esclareceu que a juíza do feito já havia fixado, na época, algumas cautelares. Nós podemos mantê-las, eu posso também delegar à juíza de primeiro grau isso, né? a fixação dessas medidas cautelares Eu prefiro também. à prisão. Perfeito. Ok. Pois não. Como vota o ministro Sebastião Reis? Eu acompanho, senhor presidente. Ministro Rogério? Acompanho. Ministro Neff? De acordo. E eu também estou de acordo. Então, por unanimidade, foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, devendo a juíza de primeiro grau fixar as cautelares que entender pertinentes. E é unânime. Muito obrigado, doutor. Obrigado.